Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Pódio e hoje a gente vai resolver o problema burocracia da OBI 2024. Meu nome é Arthur Lobo, eu já fui 4 vezes primeiro lugar da OBI, primeiro lugar da América Latina e bronze na Olimpíada Internacional de Informática e hoje vou ser o professor de vocês. Então vamos lá pro problema. O problema burocracia era um dos problemas médios da OBI desse ano, de 2024, e ele fala o seguinte: ele vai te dar uma árvore e ele vai te fazer perguntas em relação a qual é algum ancestral de algum vértice. Para a gente começar aqui, já vamos falar alguns pré-requisitos. Primeiro, você tem que saber o que é uma árvore. Depois, então, se é para entender o enunciado, tem que saber o que é uma árvore. E, a mais do que isso, você tem que saber o que é binary lifting e o que é union find. Eu vou deixar aqui na descrição as duas aulas, tanto de binary lifting, uma aula do NOIC de binary lifting e uma aula do NOIC também de union find. Então eu vou deixar essas duas aulas aqui na descrição. Deem uma olhada nessas aulas. Também, se vocês não souberem a aula, deem uma olhada na aula de árvores do NOIC, podem pesquisar aí no Google, e introdução a árvores, e aí depois voltem aqui para o enunciado para a resolução do problema. Então vamos lá. O que ele fala ele dá uma árvore enraizada. A árvore vai ser enraizada sempre no vértice 1. E cada vértice vai ter um ancestral. Cada vértice vai ter, ele fala que é o superior do vértice. Então, o superior do vértice 3 é o 1, o superior do vértice 2 é o 1, do 5 é o 2 e assim vai. Então, ele vai te dar a estrutura da árvore no formato de quem é o superior de cada vértice. Vai falar quem é o superior do 2 até quem é o superior do 9 dessa árvore aqui. Essa aqui seria a estrutura dessa árvore. O que ele vai te falar é o seguinte. Ele vai fazer várias perguntas do tipo: se você está em algum vértice V, se você está em algum vértice... vamos falar aqui, você está em algum vértice U, e você quer entregar algum papel para o superior K vezes desse vértice, ou seja, o superior, se você subir K vezes, em quem você vai parar. Por exemplo, se eu estiver no vértice 9 e eu tiver que entregar um papel, não lembro como é que ele chama, ele chamava um relatório. Pro superior 2 do 9, pro segundo superior do 9 vai ser o 5. O primeiro superior é o 8, o segundo é o 5, o terceiro é o 2 e o quarto é o 1. Então, se eu faço uma carry que vai ser 9 e 2, quer dizer que eu tenho que sair do 9 e subir 2 e eu quero saber onde eu vou parar. E aí você tem que entregar esse relatório. Então, se ele fala que se você tem que entregar um relatório para alguém que está 3 níveis acima, ou seja, superior 3 vezes do meu vértice, ele vai ser entregue pro, sendo P de I, né, o superior de I, pro P de P de P de I, basicamente. E aí, o que ele vai falar? A gente vai ter essas perguntas. Primeiro, vamos pensar em como resolver elas por si só. Já eu introduzo a outra parte do problema. Vamos pensar em como resolver elas por si só, de um jeito rápido. Aqui. Primeiro, essa é a parte que você precisa saber binary lifting. Binary lifting é exatamente o que resolve esse problema. É um pouco parecido com LCA, só que um pouco mais simples. Não tem a parte... É meio que só uma primeira parte ali do LCA. O que é que você está fazendo na prática? Quando eu estou em algum vértice no binary lifting, então, até abrindo aqui a aula, o que acontece na aula, quando eu estou em algum vértice, eu vou sempre guardar qual é o próximo... eu vou guardar um vetor que vai ser próximo ix, que vai ser aonde vamos parar saindo de x e andando 2 elevado a i. Então aqui seria se você está no vértice x e você tem que andar 2 elevado a i, aonde você vai parar, né? Eu posso guardar isso para cada vértice aqui. Então para o vértice 9 eu guardo onde eu vou parar se eu ando 2 elevado a 0, né, que é 1. Onde eu vou parar se eu ando 2 elevado a 1, que é 2. E onde eu vou parar se eu ando 2 elevado a 4. E aí, por exemplo, se eu quero andar 3, isso é a mesma coisa de andar 2 até o 5 e depois andar mais 1. Então eu vou decompor esse 3 em várias potências de 2. Então, se eu só tenho o problema de, dado o vértice que eu quero estar e subir K vezes, é uma aplicação bem direta de binary lifting. Dando uma olhada na aula, você já consegue imaginar como é que faz. É só você imaginar que esse próximo, o próximo imediato de um vértice, é o ancestral dele. O próximo 2 elevado a 1 é o ancestral do ancestral. E aí é só você fazer a transição do jeito que ensina aqui.
Então, isso, beleza. Agora o que a gente precisa saber é como termina o problema. É o que mais tem na parte que precisa de Union Find. É isso daqui. Para remediar esse problema, ele fala que isso vai ser o reino, vai ficar muito burocrático, porque às vezes vai ter que andar muito. Para andar menos, o rei vai fazer o seguinte: vai fazer decretos da seguinte forma. Ele vai escolher algum nobre, algum vértice da árvore, então algum nobre V, e ele vai falar que todos os nobres que estão subordinados ao V, então todos os vértices que estão na sub-árvore de V, digamos que eu faço isso com 5. Quando eu faço isso com 5, eu estou fazendo com que todos os nobres subordinados a V, isso é basicamente a sub-árvore dos 5, então todos esses daqui, né, o 7, o 8 e o 9, passarão a ser subordinados diretos de V. Então todo mundo vai ser subordinado direto. Então, incluindo o 9, que era um subordinado indireto, agora vai ser direto. O que é que isso significa? Se eu faço isso, ele vai chamar essa operação de uma reestruturação. Então, essa escolha do vértice V significa que ele está fazendo uma reestruturação em V. Então, se eu tenho originalmente esse grafo, eu faço uma reestruturação no 5, meu grafo vai ficar desse jeito. Agora, o 9, ele vai ser um filho direto do 5. E ele vai deixar de ser filho do 8 e vai virar filho do 5. Se eu faço depois uma reestruturação no 2, vai ficar desse jeito. Todos esses vértices aqui embaixo do 2 vão todos virar filhos diretos do 2. Então, agora, olhando aqui, ele vai falar que você vai fazer isso. Então, basicamente, todo U que é subordinado do 5 direto ou indiretamente vai virar P de U igual a V. Então, todo mundo vai virar com que o pai diretamente dele seja o V. Isso aqui vai ser uma reestruturação partindo de V. Então, aqui ele dá esse exemplo, mas vamos lá. E partindo um pouco aqui para as restrições do problema, as restrições do problema você vai ter que o n e o q vão até 10 elevado a 5, o q vai até 5 vezes 10 elevado a 4, mas estaria tudo bem até 10 elevado a 5 também, enfim, os dois são em torno de 10 elevado a 5. Ele fala isso daqui, que o p de i é menor do que o i, só para facilitar mesmo, não tinha muito porquê. E isso aqui vão ser das carries. Como é que vai ser o formato das carries? Ele primeiro vai dar a nossa árvore desse formato, né? P de qual é o pai de cada vértice. Depois ele vai fazer as carries 1 para ser uma pergunta, saindo do vértice 9 e subindo 3. E 2 vai ser uma reestruturação. Então eu quero fazer uma reestruturação no vértice 5. Então o exemplo de entrada 1 é justamente esse exemplo que ele mostra aqui. Ele vai alternando entre reestruturação e pergunta. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer para lidar com essa reestruturação? Porque se aqui eu fizer uma pergunta para o 9, eu fizer, por exemplo, do 9 subindo 3, se eu fizesse a pergunta, né, do 9 subindo 3, aqui eu terminaria no 2. Mas se eu faço a pergunta do 9 subindo 3, aqui eu terminaria no 1. Então muda bastante, né? Na verdade, aqui se eu fizesse 9 subindo no 3, ele nem poderia subir 3, né? Porque nem tem 3 ancestrais. Então, se eu fizesse aqui uma pergunta para o 9 subindo 3, seria 1. Enquanto aqui seria o 2. Então, basicamente, a estrutura do binary lifting muda. Isso vai ser um problema para a gente. Vamos ver o que a gente pode fazer nessa reestruturação. Outro jeito de ver ela. Aqui eu desenhei aquele exemplo que a gente tem. E vamos ver ele de outro jeito. Aqui eu quero mostrar para vocês que vão ter dois jeitos de ver cada uma dessas reestruturações. Então, vão ser dois jeitos equivalentes. Esse aqui é meu vértice original, eu vou fazer uma reestruturação no 5. Um dos jeitos de eu pensar é assim, o 7, o 8 e o 9 vão estar separados. Mas na prática, daqui para frente, o 7, o 8 e o 9 vão para sempre ser vértices iguais. Eles não vão mudar. Se eu faço uma pergunta a partir de agora, a partir daqui, né, pro 7, pro 8 ou pro 9, sempre vai me dar a mesma resposta. Então, basicamente, se eu subir 9, qualquer quantidade, subir 8, qualquer quantidade, subir 7, qualquer quantidade, vai dar igual a partir do momento que eu reestruturo algum ancestral deles. Então, basicamente, esse vértice aqui de baixo eu posso considerar como se eles fossem um vértice só. E como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar de um jeito mais abstrato, depois a gente vai pensar direitinho.
Eu vou imaginar que isso aqui é um vértice só. Vou desenhar assim para poder caber todo mundo aqui dentro, mas imagina que é um vértice só. O 7, eu vou ter 7, 8 e 9. O 9, ele é o único que o binary lifting dele agora tá errado. O binary lifting dele, o que eu tenho naquela função próximo, não tá mais certo. Mas o do 7 ainda tá certo. E o do 8 também. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o 7 como representante desse vértice, o representante desse novo vértice. O 8 e o 9 aqui embaixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 7 é um cara que tá com o binary lifting certo. Então, se eu pergunto qual é algum ancestral do 7, do 8 ou do 9, é a mesma coisa de eu responder qual é o ancestral do 7. E só isso. Porque o 7, ele tá inalterado, né? Ele continua tendo como o pai dele o 5. Então isso não muda. E agora, vamos fazer agora a reestruturação no 2. Todo mundo aqui tá igual. É a mesma coisa. Agora o meu vértice vai ter que ser um pouquinho maior aqui. Eu vou ter aqui só o meu vértice, por exemplo, o 6. Vamos colocar o 6 como sendo o nosso representante. E todo mundo aqui como os representados pelo 6. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu faço uma pergunta para o 5, 7, 8, 9, 4 ou 6, eu posso só responder como se fosse o 6. Então eu posso ir juntando os vértices. E é aí que vem o Union Find. Eu posso usar o Union Find para... O que eu preciso guardar? Eu preciso guardar em cada momento um vértice, eu preciso guardar esse vértice todo. Então eu preciso guardar qual é o representante de cada vértice. Basicamente isso. Eu tenho que guardar qual é o representante. O representante do 5, 7, 8, 9 e 4 vai ser o 6. Então, usando o Union Find, eu preciso fazer essa parada de representante, que é justamente a ideia do Union Find. Então, se vocês não souberem o Union Find ainda, deem uma olhada nessa aula, que vai estar aqui na descrição também, e depois voltem para entender o que é isso. Então, o Union Find é bem legal, vai ser uma estrutura muito útil, você tem que aprender com certeza. Então, isso que a gente precisa fazer. O que a gente tem que fazer é saber qual é o representante para cada vértice, a gente tem que conseguir responder uma carry em um vértice. Então, se eu chamo uma pergunta aqui no 2, eu faço a reestruturação no 2, né? Para fazer todo mundo ficar igual, eu tenho que conseguir fazer uma DFS aqui, debaixo do 2. Então, começando no 2, eu tenho que ver todos os filhos do 2, né? Eu tenho que ver todos esses filhos, todos os descendentes do 2, e juntar todos eles em um só. Preciso juntar todos eles. E para isso eu posso realmente fazer uma DFS comum. Porque aqui, quando eu tirei eu fiz a reestruturação no 5, não é por esse lado que eu tô indo. O que eu tô querendo fazer é isso daqui. Então, eu vou ter tirado o vértice do 9 pro 8, essa aresta, quer dizer, não existe mais a aresta do 9 pro 8, não existe mais a aresta do 5 pro 8, só existe a aresta do 5 pro 7. Não existe para nenhum outro além do 5 pro 7. Então, aqui depois, quando eu faço a reestruturação, só as únicas arestas que vão existir é do 1 pro 3, do 1 pro 2, do 2 pro 6. Todos esses caras aqui são representados agora pelo 6. Voltando naquela ideia de que todos esses vértices agora são iguais, eles são idênticos uns aos outros. Então, vamos ver como é que fica o código disso daqui. O que eu tenho que fazer, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou ler minha entrada, né? Vou ler quais são as arestas. E aqui, basicamente, isso aqui quer dizer que V é o ancestral de U, então eu coloco no grafo de adjacência, na aresta de adjacência de V eu coloco I. Aí eu chamo uma DFS partindo do 1. Pra quê? Essa DFS, por enquanto, serve só para fazer o binary lifting. Então eu faço o binary lifting, eu faço com que aquela ideia do próximo, isso aqui é basicamente aquele próximo, só que eu inverti essa e essa. Eu faço max n por log e não log por max n. Então, o próximo 0, 2 elevado a 0, vai ser simplesmente o anterior da minha DFS, que eu sempre coloco aqui. E aí o próximo i vai ser o próximo u i menos 1, beleza? E aí eu passo por todas as arestas de v e
chamo a DFS para lá. Então aqui é só para montar o meu binary lifting. E aqui o que eu faço é aqui vai ser outra parte, aqui é a parte do Union Find. Vamos agora avançar mais. Aqui eu monto meu Union Find. Cada uma dessas coisas vai ser, isso daqui é a componente do meu vértice. Aqui vai ser simplesmente o tamanho da componente. E aqui vai ser o representante. O representante é basicamente quem tá com o binary lifting certo. Essa ideia aqui que eu falei de manter tipo o 7 como representante e manter só a aresta do 5 pro 7, eu posso ajeitar um pouco essa ideia, desde que para essa componente do meu Union Find, eu posso manter quem é o representante dessa componente. Quem que é o cara na componente com o binary lifting certo. Não tem problema o pai da componente ser o 5, por exemplo. Deixa eu ver se consigo pegar o 5. Difícil. Bota 8 aqui. Não tem problema o pai da componente ser o 8, por exemplo. Se eu falo de uma maneira correta que o meu representante, o vértice com o binary lifting certo é o 6. Então eu vou manter isso de uma maneira diferente para que eu possa usar o small to large, que é aquela ideia de você cria do menor para o maior aqui. Você cria aqui você inverte se o tamanho estiver maior e tal, o que faz aqui. Ele vai falando das otimizações de Onion Find, e aí tem uma otimização que é a segunda que ele fala aqui do tamanho dos conjuntos. Ela é importante para diminuir um log na constante, para não ficar n log, sim só de n a parte do Union Find. A gente vai precisar dela. Então, a gente vai manter tanto isso que eu chamo de DS, que é a componente do vértice, ou seja, basicamente o pai do vértice, para quem que ele aponta, qual é a componente que ele tá. E aqui vai ser o tamanho da componente, e aqui vai ser quem tá com o binary lifting certo. Aí, beleza, eu vou ver todas as carries. Então, para cada uma das key carries eu vejo qual é a operação. Primeiro caso, se a minha operação for do vértice 1, então eu vou ler aqui e eu vou fazer com que o vértice V seja primeiro o find do vértice V, ou seja, eu vou até a componente, né, o pai daquela componente toda, e eu vejo para o pai da componente quem que é o representante daquele componente. Então aqui V vira o pai da componente e aqui V vira o cara com binary lifting certo. E aí eu faço aqui o binary lifting, de certinho o binary lifting, beleza? E aí eu dou cout, essa parte tranquilo. Essa parte vai ser mais chata. O que é que eu estou fazendo? Eu vou ler o meu U e se eu estou fazendo uma reconstrução no U, primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer com que o U vire o representante do U. Eu não preciso tanto fazer isso, porque se um cara ele não representa ele mesmo, ou seja, se ele está em alguma componente, quer dizer que ele não tem nenhum filho, né? Todos esses elementos aqui que estão foram reestruturados aqui embaixo, né? Sofreram alguma reestruturação, eles não têm nenhum filho, então uma reestruturação no 7, no 8 ou no 9 não faria nenhuma diferença. Mas aí eu vejo se ele não tem nenhum filho, se o g de u igual a 0, então eu dou continue, não tem nem o que fazer aqui. E se não, esse vetor, isso aqui vai ser um vetor de inteiros, que vai ser os vértices, eu vou fazer uma DFS, eu quero fazer uma reestruturação no 5. Vou fazer uma DFS para todos os filhos do 5 e vou guardar todos eles num vetor, e aí eu vou querer juntar todo mundo. Então eu vou guardar todos eles num vetor e vou querer juntar eles.
eu vou, para cada filho do U, vou fazer essa DFS pass. Essa DFS pass é basicamente só eu passo por um vértice, dou pushback nesse vetor e chamo pro filho. Então pego todo mundo que está na subárvore do U. E qual que é o detalhe? Quando eu faço isso, eu sei que o meu primeiro vértice, o vértice 0, né, ele com certeza é um filho direto do meu vértice U. Então ele é o vértice que está com o representante certo. Ele é o vértice que está com o binary lifting certo. Eu posso considerar ele. Eu posso considerar ele certinho. Então, eu vou começar com ele V de 0, aí eu vou passar por todos os vértices da minha componente, todos os vértices dessa subárvore, e aí seja V de 1 ele, eu faço V de 1 igual a find, V de 0 igual a find, e dou join neles dois. E eu dou join, e no join eu mando o primeiro vértice, o segundo vértice, e qual é o representante que é para essa componente no final ter. Primeiro vértice, segundo vértice, o representante final. Minha ideia é que o V0, ele sempre vai ser o vértice que vai estar certo. Então, né, o V0, ele sempre vai ser o vértice certo. O V1, ele é o que eu estou adicionando agora na componente do V0. O V0 sempre vai colocando o vértice lá dentro. Então, o representante do V0 é o correto até agora. Aí, meu join é bem simples, com a única diferença é que eu faço representante de U igual a esse representante que eu mandei aqui. Então, o novo pai do componente vai ter o representante que eu mandei aqui. Aí eu faço V de 0 vai ser o find, eu tiro todo mundo que é filho do U. Aqui, por exemplo, no 5, eu dou essa lista de adjacência do 5, eu tiro todo mundo e eu adiciono só pro novo representante. Então, eu tiro todo mundo e eu adiciono só para esse V0, que é o que eu faço aqui. Então, eu tiro todo mundo, coloco só V0 e eu também dou V0.clear. Então, tiro todo mundo de V0 também. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like aqui embaixo e também deixar algum comentário falando o que você achou do problema, o que você quer que a gente ensine aqui no canal e quais outros vídeos você quer ver. Se você gostou da nossa aula e quer ter mais aulas como a gente, quer se preparar para OBI, OBM, OBF, qualquer outra Olimpíada, entra no nosso site, manda uma mensagem pra gente aqui para marcar uma aula experimental. Nosso site é pod.digital, vai estar tudo aqui na descrição. Vejo vocês na próxima.